Pedreira, professor Rafael Cândido, Movimento Muda Pedreira. Nós estamos aqui em mais uma entrevista do MMP Entrevista. Alô Pedreira, Diogo Mazeiro, Movimento Muda Pedreira. Como o Rafael já disse, estamos aqui em mais um Movimento Muda Pedreira Entrevista. O entrevistado da nossa manhã hoje é o Marcelo Celotto, já foi vereador 2 vezes, comerciante, professor. Ele vai estar se apresentando aqui, o Rafael vai estar fazendo algumas perguntas a ele e depois eu volto as perguntas para mim. Marcelo, primeiramente eu queria agradecer a sua presença aqui conosco, né? Reconhecido seu gabarito, sua experiência aí junto à administração, junto à legislatura, né, da nossa cidade, 14ª legislatura, 2005 a 2008 e 16ª legislatura, 2013 a 2016. É alguém com bastante experiência para passar para a gente neste momento, tá bom? Sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui com vocês e de repente ser útil, né? Ainda, apesar dos cabelos brancos aí, ser um pouquinho mais útil para levar informação aquilo que vocês com certeza será. Perguntar. Com certeza será. Primeira coisa que quero saber, Marcelo, o que você acha desse processo eleitoral que nós temos? Atualmente o processo eleitoral, minha opinião, ele é cruel. Ele é cruel no sentido de que são poucas as pessoas que acabam fazendo parte do processo de realmente do pleito, né? De ser eleito. Ter a oportunidade. De ter a oportunidade. Hoje você fica ainda amarrado a um partido. Eu, com todo respeito ao meu partido, hoje eu sou do PSC. Mas para que eu possa ser candidato, eu sou obrigado a apresentar para o meu partido uma proposta para que ele faça a liberação, né, da minha candidatura. Além disso, nós temos, quando você sai para uma votação, aliás, quando você sai para uma campanha, você vai pedir votos, você precisa hoje em Pedreira, no mínimo, pensar em pelo menos ter 600 votos, porque abaixo disso você só vai estar contribuindo para outras pessoas que muitas vezes, quando a gente fala de passado, a gente sabe que não trabalhou com tanto afinco quanto a grande maioria. Então, às vezes, eu como eleitor, eu acabo votando no fulano, ele não ganha, mas o meu voto passou para o ciclano, que era quem eu não queria. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu acho. Precisaria mudar, acredito que o Brasil vai mudar em relação a isso, né? E vamos aguardar. Por enquanto, na próxima ainda nós vamos ter que trabalhar assim. Eu não vou ser candidato, mas aqueles que serão têm que iniciar o processo eleitoral, a campanha, com pelo menos imaginando que precisam ter 600 votos. Isso é por conta do coeficiente eleitoral. Isso, hoje gira em torno de 3.000, 2.000, como que é? É uma votação, para você conseguir ser vereador sozinho, você precisa ter mais de 3.000 votos, vamos dizer assim, né? Um pouco mais, eu não me lembro agora o número certo. Então fazem uma coligação e precisa de pelo menos uns 2.500 a 3.000 votos. Nessa eleição agora de 2020 não vai haver coligação, né? Os partidos vão ter que disputar com chapa pura. Com chapa pura? Provavelmente aí com 14 candidatos, né? Mas aí então, pelo que eu estou entendendo, os mais votados vão escolher... Mantém-se o coeficiente, porém não vai poder mais ter coligação na proporcional, só na majoritária. Tá. Então, acabei dando uma opinião em relação ao passado. Eu preciso me aprofundar mais no novo. Não, mas vale para agora também, porque apesar de não haver coligação, ainda continuamos dependendo do coeficiente, que é algo cruel. Não é verdade? Sim. E você foi eleito na primeira gestão, na primeira legislatura, com 718 votos e na segunda com 540, né? Passou-se, não foram seguidas, né, as eleições, até porque você acredita em renovação, né? Sim. Em outros momentos nós já conversamos sobre isso. E eu quero perguntar o seguinte: como você fez para iniciar o seu processo político na cidade? Olha, essa é uma coisa muito importante. Muitos acreditam que você ser candidato, você precisa de 4 meses para conquistar o coração do eleitor. E não é verdade. Eu me recordo, eu comecei a minha campanha muito antes, quando eu ainda era adolescente. Desde quando a gente participou de grupos de jovens, que eu tive a oportunidade de ser
membro e líder comunitário. Mas você já tinha essa visão? Não tinha. Mas eu tinha essa vontade de conhecer mais pessoas. E fiz muitos trabalhos voluntários, né? Eu morei na São Pellegrino, lá eu fui líder comunitário. Eu morei no Jardim Andrade e eu fui síndico no condomínio. Nunca ganhei um centavo, sempre fiz de coração tudo que eu fazia mesmo. Tive a oportunidade de trabalhar em 2 empresas que lidava-se direto com o público. O HSBC, né? Hoje já não existe mais, mas a panificadora Pão Francês. Então eu estava ligado diretamente com as pessoas. E a empresa funerária, que hoje é a da nossa família, eu ajudei em vários processos lá e você cria vínculos, né, importantes quando você tem um óbito, então você acaba ficando muito próximo das famílias. Mexe com o sentimental das pessoas, né? Há muitos anos atrás fui capoeirista, já tive a oportunidade de ter em torno de 50 crianças de forma gratuita. Você era professor de capoeira? Professor de capoeira, há muitos anos, junto com o Escurinho. Eu já sabia que você era professor de história, agora de capoeira eu não conhecia essa como professor de história. Como professor de história, o coronel, isso. Em outras escolas também, né, que você lecionou. Tudo isso é que fez a minha campanha ter corpo em 4 meses. Então, qualquer um que deseja ser candidato tem que levar em consideração o que ele já fez no passado, porque acredito sinceramente que o meu público, aqueles que me elegeram, eles estavam de olho no meu passado há muito tempo. Legal. Eles levam muito em conta essa Acredito questão, que né? sim. E hoje, mais ainda, inclusive é legal vendo vocês jovens atuando na política, buscando isso. Existe muito mais informação através das redes sociais, então o povo está muito mais politizado hoje. E se você não tiver um histórico, vai ficar difícil ser candidato para o próximo pleito aí, com certeza. Eu queria também que você comentasse esses 2 mandatos. Nós sabemos que no primeiro, né, de 2005 a 2008, a gestão era do Hamilton, a gestão do Executivo. E a gestão do Executivo em 2013 foi com o Carlos, 2013 a 2016, né? Você foi um vereador muito atuante em várias áreas, né? E inclusive até você participou de 6 lá na sua legislatura, né? Eu queria que você falasse um pouquinho no geral aí como foi, o que você sentiu de tudo isso. No primeiro mandato eu tive a oportunidade de ser eleito ainda numa coligação, na época era o Hamilton Bernardes o prefeito, e o nosso trabalho nessa legislatura foi exatamente buscando a honrar os 718 votos. E alguns disseram, poxa, mas você brigou em alguns momentos na campanha do Hamilton. E na verdade, aquilo que a gente acabava entendendo que era bom para a Pedreira, e conversando com os amigos que estavam ao nosso lado, nós chegamos à conclusão que era necessário ter uma postura. E se você pegar tanto a do Carlos como a do Hamilton, a quantidade de votos que o prefeito, de projetos que o prefeito encaminhou à Câmara, e você ter a oportunidade de dizer quantas vezes você foi contra, você foi mais contra ou mais a favor? Nas 2 eu fui mais a favor, porque a maior parte dos projetos vinham em benefício da população. Infelizmente alguns não. Então, do Hamilton, eu acho que a parte mais importante ali foi, em algum momento, no início foi difícil, a gente estava conversando aqui, o vereador, o candidato que se elege, ele precisa saber muito, e quando ele cai lá na Câmara, né, para exercer a sua legislatura, ele descobre que ele não sabe nada. Então, então nos primeiros anos eu fui muito mais olhos e ouvidos do que boca. Eu tive que conhecer, como a gente diz da forma vulgar, deixei meu galo cozinhar lá, né? Nos primeiros anos. No segundo e no último, né? No terceiro e no quarto, aí eu fui mais atuante. Em relação ao mandato do Carlos, um dos momentos, eu já estava mais calejado, né? Então eu já mais experiente, eu já sabia mais ou menos como que a dança, como que ia ocorrer a dança ali. Então eu tive a oportunidade de, em alguns momentos, né, alguns projetos que foram polêmicos, ter mantido a minha postura, né, em nome da população, e principalmente
a criação da SEI, a SEI do Consaúde, eu acho que foi a mais importante. Só para você ter uma ideia, o médico que foi preso, né, o Fernando Vitor, que foi preso lá em relação a Campinas, e eu divulguei isso em Câmara, ele ganhava na época R$87 mil no Consaúde de forma legal. Ele era registrado e ganhava tudo isso. E a gente brigou em relação a isso, ele deixou de ganhar, né, depois que foi autônomo. Então, e a gente continua muitas vezes assim, pensando, o maior trabalho mesmo, que foi no meu segundo mandato, realmente foi a participação da Comissão Especial de Inquérito, que apurou. Foi a do Consaúde? Foi do Conselho do Jardim, né? Mas eu não participei do Jardim. Do Jardim não. É porque quando acontece a participação do vereador numa comissão especial, é por sorteio. Então, eu sou obrigado a participar de um sorteio. Se eu caio no sorteio, sim. Mas no caso do Jardim, eu não podia participar, porque existe uma cláusula legal que determinava que se eu fosse, de certa forma, alguém que está envolvido, eu não poderia participar. Eu era testemunha do Vermelho na época sobre algumas ocorrências. Então eu não podia participar. Então eu fiquei de fora, mas eu estive lá fazendo meu depoimento, confirmando tudo que o Vermelho tinha apontado e assim por diante. Qual o principal papel e as principais responsabilidades de um vereador? Olha, o vereador ele é um personagem muito importante no processo ali. Eu confesso para você que ter sido vereador foi uma das melhores experiências da minha vida. E eu tive a oportunidade de repetir essa oportunidade. Porque o aprendizado é muito grande de como funciona o processo. Mas o papel do vereador tem que ser muito levado a sério, porque infelizmente a maior parte da população não sabe de verdade qual é o papel do vereador. Será que os vereadores sabem, Marcelo? Então, acredito que muitos não sabem porque também. Eu já ouvi de vereadores, assim, algumas coisas, e eles falam que é simplesmente fazer leis. E não é isso, né? Não é só isso. Não é só isso. Creio eu que o maior papel de um vereador hoje é fiscalizador. Porque a gente vê o que a gente vê hoje na administração pública, e inclusive vocês estão apresentando aí os problemas. É a má gestão. Então, a má gestão, por exemplo, foi realizado um projeto para se fazer uma ponte. Aí você descobre que aquele projeto está todo irregular, que o cascalho que está sendo jogado lá não era para ser cascalho, era para ser brita. Estou dando um exemplo. O vereador ele tem que apresentar e brigar e cobrar do executivo. E se o executivo virar as costas para um único vereador, ele pode apresentar isso ao Ministério Público. Então, o papel do vereador ele é fantástico. Mas ele tem que ser muito corajoso a ponto de falar assim, vou até o final para resolver o que tem que ser resolvido. Porque às vezes você fala assim, poxa, mas é melhor, vamos ver se eles resolvem numa boa, e às vezes vai se empurrando o processo. Ser vereador hoje, principalmente o que eu acho, é o papel fiscalizador. Porém, o que a gente vê muito hoje é a ideia do assistencialismo. Nós temos N histórias de amigos que fazem esse trabalho de assistencialismo. Porém, existe um profissional hoje na rede pública chamado assistente social. Seria ele para fazer esse papel. Porém, muitas vezes a rede pública não funciona. Aí o vereador acaba fazendo esse trabalho de assistencialismo. Que eu não acho que é errado. Agora, ele não pode ficar só nisso. Isso, na minha opinião, é errado. E a população pensa que o vereador tem que ser assistencialista, infelizmente. Fiscalizador é o que menos a grande maioria, não estou generalizando, mas a grande maioria pensa, infelizmente. Ou cobra dele, no caso. Isso. Né? Então, desde um gás que está faltando na casa, olha, você coloca a minha filha lá na creche, por favor. Faleceu um parente lá. Faleceu, por favor, me ajuda. E assim por diante, infelizmente. Agora, fechando aqui uma pergunta muito importante para a população. O que é a população, o que o povo precisa considerar na hora do voto para escolher o seu vereador? Olha, eu estava comentando aqui, a população de Pedreira já sabe votar, está votando muito bem. Haja visto o que nós tivemos no último pleito. Nós não tivemos escolha, existia um único candidato naquele momento. Mas quando a gente fala na questão do vereador, pense,
A maioria dos candidatos que saíram receberam votações expressivas, a grande maioria. Foram pessoas que tiveram um trabalho de ir até a casa do cidadão e o cidadão se convenceu que aquele poderia ser o melhor. Então, se você for dar uma olhada, a população de Pedreira, em relação aos vereadores, está votando certo. Só para você ter uma ideia, o que aconteceu nesse segundo mandato que eu tive menos votos? Vamos dizer assim, você, no primeiro momento, você estava comigo e você votou para mim, você fez a sua família, trabalhou, acredito num celoto, vamos votar, você fez um trabalho. Só que nesse último, você resolveu ser candidato, e eu fiquei feliz, porque você é meu amigo e de repente a gente pode trabalhar junto. Só que todos aqueles que você trabalhou para votar para mim, agora, é óbvio, eu vou trabalhar para você. Então, mesmo os seus amigos que no início votou para mim, agora votando em você, eles souberam votar. Então a população nesse sentido está sabendo. Por quê? Porque é o óbvio que está acontecendo. Qualquer candidato já está sabendo disso. Você tem que ter um histórico. Você tem que ter uma história lá atrás. Não adianta você sempre agir de forma ruim com a comunidade, nunca apareceu para ajudar ninguém e agora você está se posando de santinho. O povo já sabe que isso aí não cola mais. Isso acabou. Então você, todos que resolverem sair candidato um dia, precisa ter uma base histórica. O que eu já fiz? Quem sou eu? Para que você possa ser coerente quando você apresentar as suas propostas de campanha. E lembre-se, uma dica que eu acho que é muito importante, porque isso eu já fiz também, eu já prometi o que eu não podia cumprir. Eu não tenho vergonha de falar aqui. Às vezes você promete uma coisa por desconhecer. Quando você entra lá, nossa, eu não consigo fazer isso. Né? Estude quais são as principais funções de um vereador, o que ele pode fazer no momento de ele estar lá como legislador. Porque quem executa é o prefeito, né? Isso, é o executivo. É o executivo. O vereador ele propõe, Sim, mas você pode votar, muitas vezes, você está num colegiado hoje 9, né, vereadores. Aí você é contra um aumento de taxa do lixo. Vamos falar da taxa do lixo. Eu fui contra, eu e o Turco. E, se eu não me engano, mais alguém foi. Desculpa, eu não vou lembrar agora. Mas aumentou-se a taxa do lixo, porque os demais aprovaram. Então alguém pode falar, e acontece, aqueles vereadores, todos eles, esse é o problema. Todos, peraí, todos não. Eu não participo desse processo. Saber quem votou a favor, quem votou contra. Isso. Né? Quando isso acontece em relação à população, tudo bem. Agora, o duro é quando você prometeu não votar aumento e de repente você foi lá e votou o aumento. Aí é complicado. E eu fiz isso na primeira legislatura, que foi foi o meu maior aprendizado. Quando tinha que fazer a construção da estação de tratamento de esgoto. Eu tinha dito isso na população, que eu não queria votar nada que prejudicasse a população, e principalmente aumento. Só que naquele momento, estou tentando me justificar, talvez não tenha justificativa, mas naquele momento que eu não sabia nada, e não sabia mesmo, o que eu entendia bem era serviço funerário, eu entendia bem de ser professor, entendia bem de padaria, que eu tinha trabalhado um pouco antes na Pão Francês. Naquele momento, meu amigo, eu tive que tomar uma decisão, e confesso, foi uma decisão errada, só que foi fantástico, porque a partir daquilo lá, eu posso garantir, nunca mais nós votamos, pelo menos da minha votação, a partir daquilo, nunca mais eu votei nada que fosse contra aumento, né? Porém, sozinho você não resolvia muita coisa. Então, alguns aumentos passaram porque o colegiado em si, a maioria entendeu que não era para ser... É interessante o aumento, né? Deixa eu finalizar então dizendo o seguinte, é muito importante a participação de todos nas sessões, né? Sim. A análise dos projetos, das pautas, não é que vão ser votadas. Eu gostaria de registrar uma situação, porque durante as sessões eu participei de várias. E quando a população aparecia, quando você via a população ali no plenário, eu olhava para as mãos dos demais vereadores, tremiam, inclusive a minha, porque a população ela faz com que o vereador pense muito no que vai decidir e principalmente no que vai falar.
Então, a participação da população, que nos meus 2 processos, em alguns momentos nós tivemos casa cheia, que foi maravilhoso, mas é fundamental. Você era um vereador, recomendo participar mesmo. Você sempre foi um vereador que convocou muito a população para olha, atos, nós, né? nós estávamos conversando aqui, alguém me questionou aqui e disse assim, poxa, você tinha um processo no segundo mandato que era muito legal. Você ia num blog e você disponibilizava os projetos na íntegra para as pessoas terem acesso, o que facilitava, penso eu, tá? Que facilitava que muitos comparecessem na Câmara, porque às vezes você vê o capto, né, do projeto e você não sabe o que exatamente é. Está se tratando, né? Isso, então esse foi um momento importante também, eu acho que fácil de fazer, né? Recomendo que os futuros candidatos prometam isso. Com certeza. Que fique uma acessibilidade fácil para todos, né? Principalmente nas questões dos projetos mais polêmicos. A maioria dos projetos é apenas, posso dizer sem problema nenhum, a maioria dos projetos é mais para organizar a casa da administração. Porém, alguns fazem muita diferença, principalmente no tesouro público. Se não fizer agora, vai fazer no futuro, então tem que ser debatido, discutido, e a comunidade tem que participar para cobrar. É isso aí, só com a participação de todos nós teremos uma administração realmente do lado do povo, né? Realmente. É aquilo que a gente diz, Marcelo. Todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes eleitos ou diretamente. Muda a pedreira, muda de verdade.